Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Prevest EA. Sou o professor Luan House, de Física. Sou homem de 31 anos, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa cinza. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. O tema da nossa aula de hoje é Eletrodinâmica, dispositivos elétricos, geradores, receptores e o choque elétrico. O nosso objetivo é definir o que é a corrente elétrica, identificar os elementos de circuito, que são os resistores, os capacitores, os geradores, os receptores e as associações entre eles. Primeiramente, nós precisamos definir o que é corrente elétrica, que é o movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Então, nós temos aí na animação um fio, que ele tem as partículas portadoras de carga e elas estão se movimentando de forma desordenada. E do outro lado nós temos um fio onde nós colocamos uma bateria e essa bateria permite com que esses portadores de carga se movimentem de forma ordenada. Esse movimento de forma ordenada dos portadores de carga é o que nós chamamos de corrente elétrica. Nós também definimos a intensidade de corrente elétrica, que mede a quantidade de portadores de carga elétrica que atravessam um condutor numa unidade de tempo. Então nós temos a imagem, um fio, onde nós temos aqui os portadores de carga atravessando uma área. Tá? E se nós medirmos a quantidade de carga que passa nessa área, nós vamos ter a corrente elétrica. Então está aqui a equação da corrente elétrica. Ela é a quantidade de carga que passa em uma determinada unidade de tempo. A unidade de carga a gente sabe que é Coulomb, a unidade de tempo é segundo, então Coulomb dividido por segundo nós chamamos de ampere. E ampere é a unidade de corrente elétrica. Então aqui um exemplo, se eu tiver 30 coulomb de carga passando no fio em 10 segundos, basta dividir 30 por 10, nós vamos ter 3 ampere. Ampere vai ser a intensidade de corrente elétrica. Bom, vamos resolver agora uma questão sobre corrente elétrica. Na bateria de um relógio de pulso apresentada na figura, está descrito o valor de sua carga elétrica armazenada. Considere que esse relógio funcione por 2 anos com essa bateria, que sua carga seja totalmente consumida nesse período e que um ano possui 360 dias, dada como a razão entre a variação da carga na bateria e o tempo em que essa variação ocorra, a corrente elétrica necessária para o funcionamento desse relógio é, letra A, 5 vezes 10 a menos 4 ampere, letra B, 2 vezes 10 a menos 6 ampere, letra C, 1 vezes 10 a menos 5 ampere, letra D, 5 vezes 10 a menos 5 ampere e letra E, 1 vezes 10 a menos 4 ampere. Bom, na questão, na imagem, ele dá justamente esse valor aqui, miliampere-hora, que é justamente a unidade de carga elétrica. E ele falou que o tempo é 2 anos. E ele pediu para nós considerarmos que um ano tem 360 dias. Então, se nós colocarmos o valor da carga, né, nota que esse mili ele precisa ser transformado em notação científica, 10 a menos 3, para ficar só a unidade de ampere-hora. Né? E como nós temos 2 anos, nós devemos multiplicar por 360 dias e multiplicar por 24 horas para a nossa unidade de tempo ficar em horas. Assim, a unidade de horas vai cancelar com a unidade de horas, sobrando somente a unidade de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então, substituindo os valores, fazendo a multiplicação e dividindo, nós obtemos um valor de corrente elétrica que é 1 vezes 10 a menos 5 ampere. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Agora vamos falar da tensão elétrica, que também tem o nome de DDP ou voltagem. Ela é a quantidade de energia fornecida a 1 coulomb de carga que permite a existência de corrente elétrica no circuito. Nós temos na figura uma lâmpada e que ela está conectada no circuito e uma bateria. Essa bateria vai fornecer justamente a tensão elétrica que nós chamamos de 12 volts, permitindo a existência de corrente elétrica. Nós temos uma representação da tensão, que no caso é a bateria, para não ficar desenhando bateria toda hora. E a representação dela é justamente uma placa maior, que representa um polo positivo, e uma placa menor, que representa um polo negativo. Só que tem uma observação. É errado quando nós falamos potencial positivo e potencial negativo. O que interessa é a diferença de potencial, que é a DDP, e não o valor positivo ou negativo. Tanto é que nós podemos ter, por exemplo, uma DDP de 12 volts nessa bateria, mas o potencial em A pode ser 12 volts e o potencial em B pode ser 0. Aí 12 menos 0 dá 12, mas ele também pode ser 13 e o potencial em B pode ser 1. 13 menos 1 também dá 12. E agora ele também pode ser 6, o potencial em A, mas ele também pode ser menos 6 em B. Então,
6 menos menos 6 dá 12. Então, vejam que ele pode assumir diversos valores para dar o mesmo valor de potencial. Então, nós não se preocupamos com o potencial na placa, nós se preocupamos com a diferença de potencial. Tá? Esse é um detalhe técnico. O resistor, ele é um dos elementos do circuito bastante importantes. Ele é um elemento cuja função é transformar a energia elétrica em energia térmica, que nós chamamos de efeito Joule. Exemplos disso no nosso dia a dia são o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, a torradeira. No caso da figura, nós temos uma lâmpada, que ela também aquece, né? E aí nós, em vez de ficarmos desenhando lâmpada, ferro elétrico, chuveiro, nós criamos uma representação para o resistor, que é justamente esse rabiscado que vai representar o resistor no meu circuito, tá? E em um resistor com temperatura constante, a razão, ou seja, a divisão entre a tensão e a intensidade de corrente elétrica é uma constante. E quando isso é uma constante, nós falamos que nós estamos trabalhando no regime da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que quando eu divido a tensão pela corrente e eu tenho uma constante, essa constante é o que a gente chama de resistência, tá? A unidade de tensão é volt, a unidade de corrente é ampere, volt dividido por ampere nós chamamos de ohm, e ohm é a unidade de resistência. Nós também podemos reescrever essa equação dessa forma aqui, é como ela usualmente costuma aparecer mais. Então aí nós temos um gráfico, né, com vários pontos, cada ponto no eixo Y é um ponto de tensão e aqui no eixo X é um valor de corrente. Então se nós pegarmos aqui o ponto A, pegarmos a tensão e dividirmos pela corrente, como está aparecendo aqui, ó, nós vamos ter que a resistência vale 2. Se nós pegarmos o ponto B, e aí nós pegarmos a tensão, que é 4, e a corrente, que é 2, vamos dividir 4 por 2, vai também dar 2. E se nós pegarmos o ponto C, a tensão é 6 e a corrente é 3. Dividindo 6 por 3, nós também temos 2. Então vejam que o valor da resistência é constante, ele não muda. Então isso aí é um resistor ôhmico, portanto vale a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Agora vamos falar da associação de resistores, tá? A resistência equivalente de um circuito é aquela que, quando submetida à mesma tensão, ela exigirá a mesma corrente. Então nós temos aqui uma tensão de 12 volts e uma corrente de 6 amperes. Nós temos um bocado de resistores aqui. Se nós pegarmos esses resistores, tirarmos e colocarmos só um resistor, que nós chamamos de resistência equivalente, essa resistência equivalente vai fazer com que a bateria forneça a mesma DDP e também mande a mesma corrente para o circuito. Tá? Um conjunto de resistores está associado em série quando por eles estiver passando a mesma corrente. Então aqui nós temos a bateria mandando corrente aqui para o circuito, a corrente passa no resistor 1 e no resistor 2. A mesma coisa aqui na outra figura, passa pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo 3. A mesma corrente está passando por todos os resistores, a mesma coisa aqui nesse outro. A mesma corrente está passando por todos eles. Então eles estão associados em série. Bom, na associação em série, para nós acharmos a resistência equivalente é muito simples. Basta nós pegarmos todos os resistores em série, somarmos a resistência deles e nós vamos ter a resistência equivalente. Tá? É bem simples. Para N resistores diferentes, basta somar as resistências. Para N resistores iguais, a gente multiplica o número de resistores vezes a resistência. Agora, nós também podemos ter associação de resistores em paralelo. Tá? Um conjunto de resistores está associado em paralelo quando eles estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então, nós temos aqui uma bateria de 12 volts, nós podemos dizer que esse lado aqui vale 12 e que esse aqui vale 0. Então, nota que a energia, que é 12 volts, ela continua aqui, ó. Aqui é 12 volts, aqui é 12 volts, aqui é 12 volts. Mas quando ela passa no resistor, a energia diminui, vai de 12 para 0. Aqui é a mesma coisa, de 12 para 0. Então, nota que o resistor 1 e no resistor 2 eu tenho a mesma diferença de potencial elétrico, tensão. Então, eles estão associados em paralelo. A mesma coisa aqui. Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, positivo e positivo. E aqui é o polo negativo. Notem que daqui para cá cai a tensão de positivo para negativo e daqui para cá cai a tensão de positivo para negativo. Então, eles estão associados em paralelo. A mesma coisa nesse outro circuito aqui. Bom, para nós acharmos a resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo, nós temos que o inverso da resistência equivalente, ele é a soma dos inversos de cada uma da resistência. Então, a gente tem que pegar o inverso das resistências, somar, tirar o inverso e aí nós vamos achar a resistência equivalente, tá? Então, para N resistores diferentes, a gente tem que somar as várias N resistências
e para resistores iguais, basta pegar a resistência total e dividir pelo número de resistores. Agora o capacitor, ele é um elemento cuja função é armazenar energia elétrica. Então, exemplo disso são os flashes das câmeras fotográficas, os desfibriladores, as fontes de computador. O que são os capacitores? Eles são placas que eles acumulam carga elétrica. E aí, quando eu ligo o circuito, essa carga elétrica é descarregada no circuito. A representação dele é duas placas que têm o mesmo tamanho. Tá? A capacitância é a razão entre a carga elétrica e a tensão aplicada. Então, está aqui, ó, carga elétrica e tensão. Unidade de carga é Coulomb, unidade de tensão é Volt, Coulomb dividido por Volt é Faraday. Então, Farad é a unidade de capacitância. Nós podemos reescrever essa equação dessa forma aqui, que ela costuma aparecer de forma mais comum para a gente. Então, está aqui um exemplo. Se eu tiver um capacitor que tem 4 microfarad de capacitância e uma tensão de 8 volts, basta eu multiplicar a capacitância pela tensão para eu ter a carga. Então, eu tenho aí 4 microfarad, né? E vezes 8 volts. O farad, eu sei que é Coulomb por Volt, eu cancelo a unidade de Volt com Volt, sobra só o Coulomb, que é justamente a unidade de carga. 4 vezes 8 dá 32 e o micro fica aí. Caso a questão peça em micro, a gente deixa o micro, tá? Agora, nós temos a associação de capacitores, né? Que é a capacitância equivalente de um circuito é aquela que, quando submetida à mesma tensão, armazena a mesma carga total nos capacitores. Então, nós temos aí um circuito que mostra a tensão e uma carga acumulada de 12 milicoulomb. E aí, se nós substituirmos todos esses capacitores por um, que nós chamamos de capacitância equivalente, ele vai acumular a mesma quantidade de carga, né? Nós temos aqui uma associação de capacitores em série, que eles estão associados assim, mas só que para nós calcularmos a capacitância equivalente, aqui nós temos que somar os inversos de cada uma das capacitâncias, isso vai dar o inverso da capacitância equivalente. Agora, as equações estão aí, se nós tivermos N capacitores, basta somar os inversos de cada uma das capacitâncias. Se nós tivermos N capacitores, pega a capacitância e divide pelo número de capacitores que tem, nós temos a capacitância equivalente. Agora, os capacitores estão associados em paralelo quando a capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias. Então, nota que eles estão associados em paralelo aqui, né? Ou seja, por ele estar tendo a mesma queda de tensão, né? Daqui para cá tem a mesma queda de tensão. Agora, quando eles estão em paralelo, nós somamos as capacitâncias. Aqui é só eu somar a capacitância 1 mais a capacitância 2 mais a capacitância 3 e por aí vai, e nós teremos a capacitância equivalente. Bom, para N capacitores diferentes, em paralelo, basta somar. Para N capacitores iguais, basta multiplicar o número de capacitores vezes o valor de uma capacitância deles. Agora vamos falar dos geradores, que são dispositivos cuja função é converter outros tipos de energia em energia elétrica. Por exemplo, os geradores químicos, eles convertem energia química em energia elétrica. Eles são pilhas, baterias, etc. Nós também temos os geradores mecânicos, que convertem a energia mecânica em energia elétrica. Não é? Por exemplo, as usinas hidrelétricas ou as termoelétricas. Né? Nós temos os geradores ideais, que eles têm a resistência interna igual a zero, ou seja, eles não dissipam energia. A bateria fornece uma energia chamada força eletromotriz, que vai ser igual a BDP útil fornecida por circuito, mas nós também temos os geradores reais, que eles têm a resistência interna diferente de zero. Então aqui aparece uma resistência, e a função dessa resistência é dissipar a energia, que é a força eletromotriz, fornecida pela bateria para o circuito. Então, parte da energia vai ser dissipada e a outra parte vai ser a energia útil fornecida para o circuito. Né? Tá aqui a legenda, E é o que nós chamamos de força eletromotriz, R é a resistência interna e o útil é a tensão útil, que é a tensão fornecida por circuito. Nós também temos os receptores, que são dispositivos que convertem a energia elétrica em outros tipos de energia, mecânica, térmica, sonora. E nós temos os receptores ideais, que eles têm a resistência interna igual a zero, né? Então aqui nós temos a força contra-eletromotriz, nota que a corrente ela flui no sentido contrário agora, né? Então a tensão fornecida vai ser igual à força contra-eletromotriz, mas nós temos os receptores reais, que a resistência interna é diferente de zero. Então aqui vai ter uma energia também que vai ser consumida, nota que a corrente também vem nesse sentido, ao contrário do sentido que ela viria nos geradores, tá? E aqui nós temos a equação do receptor ideal.
Nós temos a legenda, força contra a eletromotriz, Rzinho é a resistência interna e U é a tensão fornecida para o circuito. Na aula de hoje, nós falamos sobre corrente elétrica, elementos de circuito importantes que são os resistores, os capacitores, os geradores, e os receptores, que são assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais para não perder nenhuma novidade.